Paz, irmãos. Nós queremos hoje compartilhar com os irmãos, pela misericórdia do Senhor, sobre o princípio da semeadura. Confesso que o que me levou a compartilhar com os irmãos sobre esse assunto é uma história de um conhecido meu que faleceu e o velório dele tinha 3 pessoas, a esposa e mais 2 pessoas, né? E eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque eu falei, mas como é possível isso acontecer? Não que volume de pessoas em velório tem algum significado disso, mas aí eu fui considerar, e como eu conhecia essa pessoa que tinha falecido, o que ela tinha feito durante a vida. É uma pessoa extremamente difícil de lidar. O relacionamento dela era terrível com todas as pessoas. Era uma pessoa que sabia de tudo, não aceitava a opinião de ninguém, era assim, encrenqueiro. Então assim, no fim da vida dela, olhando por esse aspecto, ela não tinha quase ninguém de relacionamento. Aí, o que é que eu cheguei à conclusão? Ela semeou muitas coisas negativas durante o seu viver. E eu quero emprestar aqui para essa mensagem a parábola do semeador, que é uma parábola bem conhecida, nós inclusive cantamos uma música aí que fala dela. Não é bem uma exegese, né? Olha que palavra bonita, poucos aqui conhecem. Eu falei, vamos ver o que significa essa palavra, né? Exegese. Exegese bíblica é o processo de interpretação e explicação crítica de textos bíblicos, buscando o significado original e a intenção do autor. Envolve uma análise cuidadosa do contexto histórico, cultural e literário do texto, além de considerar as línguas originais e a gramática. O objetivo é chegar a uma compreensão mais profunda do texto, evitando interpretações equivocadas. Então não é isso que eu vou fazer, eu vou emprestar esse texto para fazer algumas aplicações, porque esse texto já foi muito falado, muito explicado, muito profetizado e assim vai. Então, voltando ao texto, Mateus 13, de 1 a 8. Se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus 13, de 1 a 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas, e falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Vamos usar muita palavra semear nessa mensagem. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto no ser profundo da terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Bom, a explicação dessa parábola, o próprio Senhor já deu. Então, veja que não há necessidade de explicar a explicação, né? Então, o Senhor explicando a parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, e a 60 e a 30 por 1. Então, nós estamos vendo aqui que o semeador saiu a semear. Acho que a palavra, talvez, na minha opinião, mais adequada, que é o agricultor, né? O agricultor saiu. E é interessante, né? Porque o agricultor, ele não vai, normalmente,
Não vai jogando semente aleatória, né, mineiro? Você aqui é do ramo aí, Zé Luiz. Vou jogar aqui na beira do caminho, aqui nas rochas, nos espinhos. Ele tem critérios para jogar. Mas aqui, para fins de compreensão da parábola, foi colocado assim. E eu estava pensando que a beira do caminho, né? A beira do caminho é o lugar adequado para se semear? Todo mundo sabe que é um solo compactado, né? Mas assim, dá a impressão que, como eu falei, estou emprestando a parábola, né? Não é uma aplicação apenas. A beira do caminho denota que você está fazendo as coisas na sua correria, não está focado, né? Está mais preocupado com outras coisas, já estou indo aqui mesmo, já estou semeando aqui, como se o agricultor fosse assim, né? Estou indo para lá, vou começar fazendo as minhas coisas, despreocupado e também semeando. E aqui fala que a ave, ela pousa e come a semente e vai embora. Irmãos, o que é a ave, né? Você já pensou como é que a ave vem? Precisa prestar atenção, como o passarinho, né? Ele vem, pega a sementinha e some. Vem, pega a sementinha e some. Ele é rápido. Será que não é o que acontece muitas vezes conosco, né, irmão? Não falou que nós já somos a boa terra, mas, irmãos, muitas vezes a semente está semeada em nosso coração, uma boa palavra, mas existem muitas aves vindo roubar a semente. Coisa que se você acha que não é tão grave, porque, ai que bonitinha, uma ave. Mas ela vem, toma um pouquinho do seu coração. Talvez aquelas fofoquinhas, sem maldade, aquela tempinho que você fica ali na rede social, quando tudo que está roubando a boa semente, talvez possa ser... Sobe, né? A outra parte cai em um solo rochoso. Não precisa de esforço aqui, né? Jogou ali, não precisou fazer cavalo. Você sabia que mesmo uma terra rochosa dá para produzir? Uma horta na praia, sabe o que ela fez? Ela levou terra boa e colocou lá e produziu. Se você levar uma quantidade boa de terra, tem como produzir. Interessante que, quando fala de espinhos, eu me lembro de Gênesis 3,18, que naquela situação que o homem caiu, deixa eu falar, a terra produzirá o quê? Cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos, né? É espinho e algum tipo de rocha que dá na terra, né? Algum tipo de terra. Então a terra naturalmente, ela já está, naturalmente falando, ela já tem espinhos. Se nós deixarmos de maneira natural, os espinhos crescerão. Por quê? Porque é natural da terra, por causa daquela maldição, digamos assim, ela vai produzir naturalmente cardos e abrolhos, espinhos, é certeza. Nós que mexemos um pouquinho com terra, nós sabemos disso. Você deixa a terra lá, com o tempo, está cheio de ervas daninhas, espinhos e todas as coisas. Por isso aqui, eu lembrei da questão dos jovens que nós temos, que tem crianças novas, né? Irmãos, as crianças ainda não têm nada de espinhos ocupando os seus corações, né? Ainda são uma terra ainda, digamos assim, virgem, né? É boa hora de nós semearmos a semente da palavra nas crianças, nos jovens, né? Ele ainda não tem a quantidade de preocupações que nós temos. E aí Provérbios 22:6, o que diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E a outra semente, por último, que é a mais interessante, que caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Interessante, será que o agricultor chegou lá e, opa, aqui não vou semear, ou semeia, aqui tem espinho, aqui tem pedra, agora achei uma boa terra aqui. Será que ele achou uma boa terra, irmãos? Como nós cantando no hino, né? Não é natural você encontrar aleatoriamente uma boa terra. Mesmo porque essa boa terra, mesmo que seja encontrada essa boa terra, você precisa semear, mais o que mais? Semeou, acabou? Como aqui nós cantamos, dá a impressão que você semeou, está tudo resolvido. Mas o semear é apenas uma etapa. Semear, preciso o quê? Adubar, irrigar, depois cuidar das ervas daninhas, passar
cuidado com herbicida, com inseticida, ou com os insetos, com fungos, nematóides da terra, verme da terra. Então, essa terra, ela precisa ser cuidada após, inclusive, o nascimento. Semear é uma etapa disso aí. E até lembro de Israel, do Estado de Israel, quando eles foram lá, Israel era um deserto, não sei se vocês sabem disso. É um deserto, e os inimigos de Israel na época falaram, vamos ver o que eles vão fazer com esse desertão aí. Esse nós vemos hoje, né, pelo menos há um tempo atrás, Israel é um dos maiores produtores de frutas de qualidade e exportador de tecnologia na parte de agropecuária, nessa área de plantas, né? Então, assim, até mesmo o deserto, irmãos, se for trabalhado, também produzirá fruto. E também a questão tem uma outra parábola que está, inclusive, em sequência dessa, que é a parábola do joio, que fala que o reino dos céus, Mateus 13, 24 a 25, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. É o que nós cantamos na música. Mas enquanto estavam o quê? Dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, mesmo que nós tenhamos a boa terra, né, como o Alexandre falou, sejamos a boa terra, mas nós dormimos, né, irmão? Nós temos um momento de dormir, não só fisicamente, mas espiritualmente também temos nossos momentos que nós dormimos, né? Sonhamos, etc. e tal. E o que acontece? O inimigo não dorme. O inimigo nos acusa de dia e ele não tem problema com fazer hora extra, não. Ele trabalha 24 horas por dia fazendo o trabalho dele. E assim, outro assunto que já foi colocado bastante vezes, mas eu queria só agora aproveitar uma história e olhar e aplicar a questão do semear de uma maneira negativa. Nós vamos para Samuel, capítulos 11 a 18, onde fala do rei Davi. Então, a partir do versículo, capítulo 11, versículo 1, o que acontece? Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi, o que aconteceu? Ficou em Jerusalém. É interessante que a palavra fala no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, né? Às vezes nos chocam, né? Guerra, mas irmãos, o contexto daquela época era o seguinte: sair para a guerra é como você sair hoje para ir trabalhar. Hoje eu vou sair para trabalhar. Naquele tempo, sair para a guerra era mais ou menos isso aí. Então, era normal. Os valentes eram os guerreiros, né? Os valorizados, os homens mais valorizados eram os melhores guerreiros. E Davi, né, ficou o quê? Ficou à toa na vida lá. Falou, hoje eu vou, né, vou ficar aqui, oferecendo um descanso aí, já saí bastante a guerra, quero ficar aqui. E aconteceu, que todo mundo já sabe, ele viu uma bela mulher, eu não sei por que cargas d'água ela estava tomando banho no terraço, né? Não sei se é o lugar adequado, o fato que ela estava tomando banho lá e olhou e adulterou. E a consequência foi, a colheita foi, que ela ficou grávida, né? E aqui, irmãos, o que eu estava tocando é o seguinte: será que aqui, Davi, que nós conhecemos, aquele Davi que consultava tanto o Senhor, aquele Davi que tinha um coração, né, para o Senhor, será que aqui, que se ele consultasse ao Senhor, não teria sido diferente a história? Teria tido um desfecho diferente? Falei, Senhor, e agora? Olha o que eu fiz aí. Não, mas ele não consultou o Senhor. Isso nós todos já sabemos. Bom, ele chamou o marido, né, que ela tinha um marido, falou, bom, agora então eu vou consertar aquele erro que eu fiz, vou consultar essa coisa errada que eu fiz, essa semeadura que eu fiz, então vou tentar pegar essa colheita aí e dar um jeito nela. E ele tentou arrumar. O que ele fez, né? Nós sabemos, chamou Urias, que estava na guerra, falou, Urias,
vai para casa, né, fica com a sua mulher e tal, e você vai ter seus relacionamentos, e aí eu estou resolvido. Minha situação, olha como eu sou inteligente, porque estou livre dessa situação. Mas o que acontece é que Urias era, nesse momento, muito mais correto, ético, do que Davi. Ele falou, não vou entrar nem na minha casa. Como é que os guerreiros lá estão na frente de guerra, eu aqui desfrutando da minha casa? Não, eu não vou fazer isso. E Urias, nós vimos há pouco tempo, que significa luz de Deus. Que interessante. Parece que aqui que Davi estava tentando ofuscar a luz de Deus. E aí no capítulo 12 nós vemos que Natan chega a Davi e explica para ele, né? Falou, olha aí, você acha que você estava fazendo tudo escondido, né? Você pode esconder dos homens, mas de Deus você não vai esconder, né? E aí, engraçado, será que nós não, muitas vezes também não temos essa loucura de achar que estou escondendo de Deus? Olha, parece interessante, mas eu acho que algumas vezes já aconteceu isso conosco. Justificar, tentar arrumar a situação, sem antes consultar o Senhor. E o versículo 10 do capítulo 12, Natan fala algo para Davi muito sério. O que ele falou? Capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou, tomou a mulher de Urias Heteu para ser sua mulher. Então foi isso que Davi semeou. E aí, irmãos, se você pegar a sequência do capítulo 13 até o 18, olha, é só desgraça na vida de Davi. Primeiro tem o incesto de Aminon, e depois Absalão mata Aminon. Depois Absalão, no capítulo 15, se revolta, tenta tomar o trono de Davi. O que é? O que está escrito no 10 lá? A espada não se afastará da sua casa. E no capítulo 15, versículo 30, é uma situação aqui para um rei, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, humilhante. Diz assim, no capítulo 15, capítulo 30, Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Vocês imaginaram a cena, irmão? Um rei ali descalço, andando não sei aonde, e chorando ali. Que humilhação para esse rei. E lembra que Davi foi lá e cometeu adultério, segundo o seu entendimento, escondido com a Batseba? Bom, a semeadura, né? A colheita é sempre maior que a semeadura, né? Se semeia um caroço de abacate lá, você vai colher muitos abacates, tomando um exemplo aí. Capítulo 16, versículo 22, isso é Absalão aqui. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, ali à vista de todo Israel, ele teve relação com as concubinas do seu pai. Era um espetáculo ali. O que Davi fez oculto, ele fez um espetáculo. A colheita foi muito maior. Até que seu filho, Absalão, morreu. Então, mas aqui eu não quero desconstruir aqui Davi, né? Ou como no termo atual, cancelar Davi. Falou, Davi agora, né? Você vê que Davi, como que ele fez, o que ele aconteceu aqui, olha a situação dele. Não, Davi, a palavra fala no Novo Testamento, um homem segundo o coração de Deus. É alguém que teve seus momentos, como esse aqui, mas nós não estamos aqui desconstruindo a pessoa de Davi. Tanto é que dessa situação de Davi com Betseba, tem um salmo, irmão, que eu acho um dos salmos mais profundos, mais belos da Bíblia, que fala sobre arrependimento. Os irmãos sabem qual é, né? Salmo 51. Foi nessa ocasião que ele compôs esse salmo. Eu vou ler alguns versículos, só para relembrar os irmãos, que os irmãos já conhecem bem. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a tua multidão de misericórdia,
apaga as minhas transgressões. Cria em Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 10 que eu estou lendo. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará a Deus. Então aqui nós vemos o arrependimento de Davi, o que produziu. Também nós vemos que o filho, né, depois que ele teve com a Betseba, foi Salomão, que foi quem reinou muitos anos e não teve um reino com maior riqueza do que o reino de Salomão, em termos de riqueza e de sabedoria, a ponto de lá em 1 Reis 10, 21, dizer que prata não tinha valor, tanta riqueza que era esse reino. Até que as muitas mulheres, né, introduziram a ídolos em substituição ao Senhor Deus. Então, assim, o que eu quero dizer? Mesmo Davi, homem segundo o coração de Deus, mesmo alguém que se arrependeu, foi perdoado, mas as consequências Deus não tirou. Então, isso é um alerta para nós, né? Porque, assim, muitas vezes, já vi até gente, mas você vê Davi? Davi lá, né? Davi, né? Ele pecou também, né? Ele fez isso também. Mas você já viu as consequências dos pecados de Davi? Esse é um deles, né? Questão do censo, tem outra situação lá. Então, todas as vezes que ele plantava algo, ele se arrependia, havia o perdão, mas havia colheita. Então, que nós possamos também estar sóbrios com relação a isso, né? A colheita é uma lei natural. Você plantou, você vai colher. Então, assim, resumo de Davi, né? Coloquei aqui, antes de semear, pense que a colheita é sempre maior. 2, com arrependimento ao perdão, mas não há suspensão das consequências. Mas também temos muitos exemplos positivos, né? Nós temos o exemplo de José, né? Os irmãos conhecem bem a história de José. Nós temos exemplo de Samuel, Esther, que exemplo lindo de Esther, né? Ruth, Noemi, que história linda de Ruth e Noemi, né? Que elas tocaram naquilo que estava no coração de Deus, depois dali veio a descendência do Senhor. Mas assim, o maior exemplo de semeadura, no aspecto positivo, é o Senhor Jesus, não tem outro, né? Parece que eu vou emprestar um versículo aqui de João 12, 24, que diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia. Isaías também, 53, 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aplicação prática do que nós estamos falando. Filhos e netos, já contei isso aí, né? Porque a gente fala, eu não tenho mais filho, né? Um filho novo, né? Criança, mas você, né? Nós temos netos, né? Samira, Alexandre, Roseli daqui uns dias, todos os outros irmãos aí. Não se esqueça que é também a figura da avó, vê lá em Timóteo, né? É também semear o quê? A palavra no coração dos netinhos, né? Tá bom? Não esqueçam disso não. Irmãos, outra aplicação, né, que eu acho que muitas vezes nós caímos nessa situação. O falar nosso. O falar nosso, sabia que também é um semear? Aliás, sobre o poder do nosso falar, até tem pelo menos um que eu conheço mais de um livro que eles desenvolvem, assim, baseado na palavra, o que você pode colher com o seu falar, né? E não é questão de pensamento positivo, né? Pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. Exemplo, né? Nossos dias estão conturbados, né? A minha semana que vem aí vai ser cheia, né? Posso falar isso, né? Cheia, mas
a gente tem uma tendência que fala, vai ser terrível, não é verdade? A semana que vem vai ser terrível. Irmãos, como é que Deus pode pegar aquilo que você falou e transformar numa semana abençoada, se você mesmo está plantando, a minha semana vai ser terrível. Vamos mudar o nosso falar, irmãos. Esse negócio não vai dar certo. Como eu falei, não é pensamento positivo, mas é falar algo. Você pode falar, minha semana vai ser cheia, mas com a graça e misericórdia do Senhor, o Senhor vai me dar graça, vai dar misericórdia e vou passar para a semana. Né? Amém? Uma coisa assim que também nós temos, o ser humano, de maneira geral, semeado errado, é aquela com relação à nossa saúde, irmãos. Isso que eu falei, a aplicação do semear. Tem um servo do Senhor que está precisando de transplante de um rim, né, Roseli? É um Weber, meu querido cunhado, um servo do Senhor, fígado. E ele colocou uma frase no WhatsApp que eu achei, nossa, irmãos, presta atenção. Ele está na fila do transplante, tem passado momentos muito difíceis por causa da saúde. Ele escreveu, quero que você saiba que o veneno é doce, gorduroso e às vezes com muito sal. Descobri da pior forma. Açúcar, gordura e sal são vilões da alimentação e ficar sem tomar água também. Bom, isso aqui não é novidade para ninguém, mas, irmão, será que nós estamos cuidando também da nossa saúde? Nós estamos semeando para colher depois, na nossa maturidade, ter uma saúde pelo menos compatível, né? Para nós ainda estarmos não sendo peso para ninguém. Eu lembrei também do nosso irmão pastor Luciano Subirá. Ele conta numa das mensagens dele que queria até compartilhar aqui talvez. Ele estava com uma missionária lá e a missionária perguntou, irmão, e você? Como é que está a sua saúde? Irmã, eu como de tudo. Não tem comigo não, qualquer coisa e eu vou fazer os exames, está tudo beleza. Ela falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a saúde nossa é que nem um cartão de crédito. Você vai usando, uma hora a fatura vem. Não importa se você vai faturar em 10 vezes, 20 vezes, uma hora a conta chega. E ele fala que isso realmente aconteceu, ele teve um problema sério de saúde posteriormente. Então, é algo que nós precisamos cuidar, irmão, cuidar da nossa saúde, né? Aí, eu sempre toco nesse ponto, né, mas é o que está no meu coração. Tá, e os irmãos perseguidos lá, né? O que eles semearam para estar nessa situação tão difícil? Irmãos, eles não semearam nada de tão ruim, então uma situação terrível, né? Tortura, muitas situações. Mas aí, eu vou para Mateus 5, 10 a 12, que diz o seguinte, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai. Sabe por quê, irmãos? Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e os que foram antes de vós. O irmão compartilhou aí, né, a questão da edificação, né? Irmãos, grande vai ser o galardão desses irmãos. E o Sérgio Pontes colocou no grupo, achei interessante, de um irmão iraniano que ele se converteu, e ele fala que no Irã deve ter mais ou menos 8 milhões de cristãos, né? E Irã, irmãos, para quem não sabe, lá se você se converter do islamismo para o cristianismo, você vai para a cadeia e pode morrer, é lei. Não está na entrelinhas lá, é lei. E achei interessante que esse irmão disse que a igreja subterrânea, eu não sei se ele falou que os irmãos lá da igreja subterrânea somam 8 milhões ou a igreja subterrânea é muito forte, mas o fato é que a igreja subterrânea existe em muitos lugares no mundo. Por que subterrâneo, né? Aí, irmãos, olha que interessante,
Aonde que fica a boa semente? Debaixo da terra. Aleluia! Esses irmãos estão debaixo da terra, mas vão ser galardoados. Amém. E, desculpa, irmão. Salmo 126, 1. Os que com lágrimas semeiam, sabe o que vai acontecer? Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso não é só para aqueles irmãos. Talvez você tenha derramado lágrimas. Lágrimas é algo que talvez só você e o Senhor esteja vendo. Choro não, choro é quando você está chorando, muita gente pode ver. Mas talvez, irmãos, essa situação de lágrimas, que talvez você tenha passado e ninguém tenha visto, só o Senhor esteja vendo as suas lágrimas. Lembra desse versículo, quando estiver chorando, lembra desse versículo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia! Quem sai andando e chorando enquanto semeia, continue semeando, irmãos, mesmo nas suas tribulações. Continue semeando, porque você vai voltar com júbilo, amém? Trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes, amém? E, já finalizando, queria também encorajar os irmãos que, puxa, mas essa nossa vida é uma luta, né? Não é verdade, irmãos? Pelo menos para grande parte aqui é uma luta, não é verdade? Você sabe por quê, irmãos? É que você ainda talvez seja uma semente, você não está na sua versão final. A sua versão final não é a semente, é o fruto. Porque aqui em 1 Coríntios 15, 35 e 44 diz: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, senão primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o grão de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada um das sementes dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra dos aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida. Uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Aleluia! Ei, coisa boa! Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em quê? Em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, né? Que nós temos sabedoria naquilo que nós estamos semeando e saber que nós, nessa versão que nós estamos, ainda não é a versão final. Esse corpo corruptível, cheio de dor, cheio de necessidade, né, irmãos, fazendo cirurgia, ou em vez de fazer cirurgia, é dor, é isso e aquilo, é até mesmo psicologicamente, nós somos afetados, somos cheios de tribulações. Essa é a semente, irmãos, nós somos a semente. Aleluia, que o Senhor tem essa gloriosa promessa para nós. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.